Olá amigos, muito boa noite, é o Baixada em Foco ao vivo nesta quarta-feira para vocês aqui no canal Net Cidade. Lembrando que sempre estamos aqui às quartas-feiras ao vivo e você pode assistir o nosso programa sempre nas reprises aqui durante o canal, certo? Durante a semana, aqui no canal mesmo, e também no final de semana esse programa na íntegra já está disponível no YouTube. Você vai fazer pergunta para a gente hoje que teremos convidados falando sobre, no primeiro bloco, Previdência Privada. E no segundo bloco vamos falar sobre aposentadoria. Tá no mesmo assunto, a gente vai seguir sempre no mesmo assunto. Você tem alguns canais para falar com a gente. O primeiro dos canais é o nosso perfil no Facebook, que é o facebook.com/Baixada em Foco. Você pode entrar em contato conosco também através do nosso número no WhatsApp, mandando sua mensagem que vem direto aqui para o nosso canal. O nosso WhatsApp é o 99135-5318. Tá aí, esse é o nosso número do WhatsApp, 013, lembrando, né, para quem assiste a gente através da internet, aí em outro lugar do Brasil e do mundo, 013 é o nosso código de região, 99135-5318. Você também pode participar do nosso programa ao vivo, aqui somente durante o horário do programa, na quarta-feira, através do nosso telefone, mandando sua pergunta. Nosso número, 3379-8916. Um monte de jeito que você tem de entrar em contato com a gente e mandar a sua pergunta aqui. Por quê? Porque eu estou recebendo aqui nesta noite Guilherme Rossi, que é superintendente comercial da Brasilprev e vai conversar com a gente sobre previdência privada. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Carlão? Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Opa, a honra é nossa de ter você aqui e trazer informação para o nosso telespectador, né? Aproveitando, já entrando no assunto, o que é previdência privada? Que a gente sabe, conhece muito bem esse negócio de aposentadoria, fundo de garantia, INSS, esse negócio todo, mas a previdência privada é uma novidade razoável para a gente. O que vem a ser isso? Então, Carlão, a previdência privada, como o próprio nome diz, né? Na verdade, ela tem um nome também de previdência complementar. Ela foi criada e iniciou-se com o propósito de oferecer uma complementariedade em relação à previdência oficial, em relação ao nosso... então ela não foi criada com a intenção de substituir? Não foi criada com a intenção de substituir. A aposentadoria do INSS? Não, exatamente. A previdência, inicialmente, ela foi criada com o propósito de complementar aquela fatia que a previdência oficial normalmente não consegue suprir das necessidades das famílias. Ao longo do tempo, os produtos vinculados à previdência complementar, os produtos de previdência privada foram evoluindo e hoje ela não só serve para complementar as aposentadorias, como também é um instrumento de acumulação que tem a funcionalidade de acumular recursos. Na Brasilprev, a gente costuma dizer que é um mecanismo de realização de projetos de vida. Então, hoje em dia, além da função original de complementar a aposentadoria, ela viabiliza é um mecanismo de projetos. Projetos de vida, que pode ser o estudo de um filho, pode ser um intercâmbio, uma viagem, um próprio negócio, abrir um negócio, um imóvel, automóvel, ou mesmo se aposentar quando chegar na idade não mais trabalhar e conseguir, então, através desses mecanismos de previdência, manter o seu padrão de vida na aposentadoria. Que é complicado, né? Hoje em dia, vamos falar o português bem claro, né? Com aposentadoria de INSS, a coisa fica complicada, porque existe um salário mínimo para vigente, existe um para aposentadoria, e aí vai dando aquela perda sequencial, né? Gradativa, que é um problema sério, né? E o padrão de vida da pessoa vai caindo, né? Mas sobre isso a gente vai falar no segundo bloco com a Cibele. Cibele já está aí sorrindo, já, fala, esse assunto é meu. Não, a grande questão da complementar, eu acho que talvez ela tenha ganhado importância nos últimos anos, não diretamente vinculada à questão da previdência pública, da previdência oficial, mas sim por conta da longevidade. Se você observar a questão demográfica do nosso país nos últimos anos, nas últimas décadas, o crescimento da expectativa de vida e o crescimento
efetivo da vida das pessoas foi muito acentuado nos últimos anos. Então, hoje você tem uma idade média de vida que chega próximo aos 80 anos. Então, algumas décadas atrás, isso era inferior a 70. Então, o que acontece? Hoje, quando a pessoa chega aos 60 anos, 65 anos e vai pensar em se aposentar, ela tem que imaginar que ela tem que estar mais estruturada para isso, porque ela vai viver mais. E viver mais significa que ela precisa ter mais recursos para conseguir manter toda a sua vida num padrão interessante. Beleza. E o público? Tá? É só para aquela pessoa que está pensando em aposentar daqui... Por exemplo, eu tenho 55 anos. Tá? Daqui a mais ou menos uns 10 anos, eu teoricamente me aposento. Certo? É só o cara que está nessa faixa de idade que tem que começar a pensar? É numa faixa de idade anterior que tem que começar a pensar? Ou quando, hoje em dia, o filho nasce, o cara já cria uma previdência privada, fala, pô, que antigamente era um negócio da poupança, a previdência privada pode ser tido como uma poupança também? É interessante. Não tem, hoje em dia, qualquer pessoa pode ter acesso a um plano de previdência. A grande chave do negócio é o tempo, né? Quanto mais cedo você começar a acumular recursos, isso serve para qualquer instrumento de acumulação. Mais interessante ou menos difícil ou mais fácil vai ser você conseguir atingir os seus projetos, atingir as quantias necessárias para realizar seus projetos. A grande questão é que, aos 55 anos, certamente se você planeja iniciar uma acumulação para aposentadoria aos 55 anos, vai ser mais difícil do que você tivesse iniciado aos 30, aos 20 ou aos 15. E como você falou, hoje em dia, pensando já nesse futuro, pensando já no bem-estar das famílias, as pessoas estão criando o hábito de contratar os planos para filhos ou outros parentes, né? Quase que recém-nascido. A pessoa nasce, ela passou alguns meses e já ganha um plano de previdência privada, porque realmente esse fator tempo, ele é um fator muito interessante. Na Brasilprev, a gente chama esses planos para menores de plano júnior. É até uma novidade trazida pela companhia alguns anos atrás. E o interessante é que esse plano júnior não serve somente para você levar essa acumulação até a aposentadoria. Muitas vezes as pessoas contratam esse plano com o propósito de quando essa pessoa atingir a maioridade ou pagar a faculdade, montar um consultório, se for um médico, um escritório, o que ela precisar fazer. Mas a questão-chave é o tempo, né? O tempo, ele é essencial para qualquer acumulação. Então, a mensagem que Quanto maior o tempo, menor seria a mensalidade? A contribuição, assim, que a gente chama. Tecnicamente, o nome seria contribuição, né? Então, quanto mais tempo você tem para você realizar um determinado projeto, menos você desembolsa por mês. Então, isso costuma ser mais agradável para as pessoas e por isso a gente sempre recomenda. Comece o mais cedo possível. Quanto antes você começar, mais agradável vai ser essa tua estratégia de acumulação. E a previdência aí é um assunto que eu acho bem interessante a gente colocar, porque as pessoas em geral, o grande problema das pessoas não terem êxito ou não conseguirem realizar os seus projetos não é propriamente o uso de um ou outro instrumento de acumulação. Porque, na verdade, o mercado brasileiro, você tem diversos. Você citou a poupança. Eu ia, inclusive, te perguntar a respeito da poupança, uma comparação entre a Previdência e uma poupança. Qual dos dois é mais vantajoso? Se é que existe alguma vantagem entre eles? Se é que eles podem ser comparados também? Exatamente. São produtos bastante diferentes, né? E quando eu falo de alternativas de acumulação, é interessante você pensar assim, qual é o melhor produto para você acumular dinheiro? É difícil você responder essa pergunta, até porque se existisse o melhor produto, os outros produtos já não existiam mais. Não existiria, estaria todo mundo rico, né? O que eu costumo dizer da Previdência é que ela tem um fator que para mim é essencial, que é o fator disciplinador. Né? Eu reporto que muitas pessoas não conseguem ter êxito nos seus planejamentos, não por usarem um instrumento mais ou menos rentável, melhor ou pior. É porque, de fato, elas não conseguem manter uma frequência de contribuições, de poupança no sentido de poupar. É aquele velho ditado, né? De grã em grã, galinha chupar. O cara tem que ir todo mês ali, tirar uma graninha, menor que seja, e colocar lá. Quando você fala de acumulação, as pessoas normalmente pensam assim, vou falar em guardar dinheiro. A equação que todo mundo faz é assim, eu vejo quanto eu ganho, eu tiro do que eu ganho as minhas despesas, o quanto eu gasto, e então eu poupo a diferença. Sim. Normalmente, 90% dos casos, a diferença é zero. Zero ou negativo. Ou negativo. Normalmente, as pessoas gastam tudo que ganham, né? Por conta da falta dessa disciplina. E quando você usa um instrumento que te disciplina,
que estabelece uma data para você fazer aquela contribuição, fazer aquela poupança, e você consegue cumprir aquilo ali, o produto acaba te ajudando a inverter essa equação financeira. Você passa a fazer o seguinte: eu vejo quanto eu ganho, eu deduzo o que eu pretendo guardar mensalmente para o meu grande projeto. Primeira etapa no mês já é deduzir. Isso. E aí você precisa de um disciplinador. Sim. Porque, obviamente, que os compromissos, né? Não, na verdade, assim, o consumo, ele é agradável, né? As pessoas, se você tiver a opção entre guardar e consumir, naturalmente a pessoa vai consumir. Então, que dá mais prazer. Exatamente, o prazer é maior em consumir. Por isso, você ter a ferramenta que já vai te disciplinar, que já vai estabelecer aquele valor, vai debitar da tua conta, vai gerar um boleto para você pagar, para aquele dinheiro ser guardado, eu acho que é um componente essencial da Previdência. E na Previdência, como é que funciona isso? Você acabou de falar o negócio de gerar um boleto, vem todo mês aquele boletinho para a gente pagar. Como é que funciona? O cara tem que ir na boca do caixa, depositar, tem como fazer desconto em folha? Como é que funciona? Então, tem alguns tipos de planos de previdência, né? Essencialmente, é uma solução muito flexível. Você não só pode optar por planos que a contribuição seja mensal, você pode optar por contribuição bimestral, por contribuição anual. Eventualmente, você pode ir lá e fazer um aporte extra para fazer a sua reserva crescer. Tem toda essa flexibilidade? Tem toda a flexibilidade. Obviamente que você tem que montar o seu mecanismo dentro do que for mais conveniente para você. Se você tiver, muitas empresas contratam um plano para funcionário que pode deduzir lá da folha a contribuição do funcionário, você pode deduzir direto da sua conta corrente, normalmente quando essa previdência está atrelada a algum grande banco, que você já tem a sua conta corrente ali, você pode optar em escolher uma data e debitar direto da sua conta. São mecanismos que na prática acabam sendo a grande diferença das pessoas. Não é raro uma pessoa começar um plano com um valor pequeno lá contribuindo mensalmente, aquele valor vai sendo acumulado ao longo do tempo e forma uma reserva que ela mesma se surpreende, porque ela viu na prática o que é o efeito do tempo numa acumulação. E essas opções que existem facilitam muito a vida da pessoa, porque aquilo que você falou é uma verdade, né? O dinheiro cai na conta, o cara fala, poxa, eu vou fazer uma viagem ou eu vou economizar? Aí o cara fala, poxa, eu trabalho o mês inteiro, caramba, meu chefe, eu não sei o que lá, eu mereço. Eu mereço, né? É sempre aquele papo, eu mereço, né? Aí o cara pega, pumba, viaja e não poupa. E não poupa. Então, se ele tem essas ferramentas, já está ali, já saiu a grana, era uma vez. Vai viajar, vai para o sítio de um amigo, dá uma pendurada no amigo. E aí que eu acho que essa questão de tangibilizar o projeto é que ajuda muito. Porque quando você poupa sem uma tangibilização para que aquilo vai servir, acaba que aquele seu sentimento de estar fazendo uma coisa bacana pode não ser tão forte. Quando você tangibiliza um projeto, tangibiliza efetivamente como que aquela acumulação vai te gerar um benefício, normalmente você cria um sentimento mais positivo em fazer essa acumulação, esse plano, essa poupança, o que for, né? Eu acho que essa é a chave do negócio. Certamente, se você conseguir montar uma estrutura básica dessa, as pessoas em geral vão ter um equilíbrio financeiro ao longo do tempo, vão ter eventuais reservas de emergência, caso seja necessário. Eu acho que é um assunto bem bacana das pessoas procurarem saber. Você tem alguma simulação aí, Guilherme, que a gente pudesse passar para o telespectador? Por exemplo, o cara com 30 anos começou a poupar, fez um plano de custo de R$100 por mês, aos 55, você tem alguma coisa? Aqui fica difícil. Eu sei que eu estou te colocando numa situação complicada, mas é só para passar um exemplo para o telespectador, se tiver também, se não tiver, não tem problema. Não, você não está me colocando numa situação complicada, você está me possibilitando fazer um convite para o pessoal visitar o site lá da Brasil Prev, fique à vontade. E fazer a simulação. Porque existe a possibilidade de fazer uma simulação pelo site? Existe. Você pode ir lá colocar com que idade você está agora, qual é a expectativa de remuneração que você tem, qual é a idade que você pretende sair ou usar aquele dinheiro, quanto que você pretende contribuir, se você pretende iniciar com algum valor. Então, todas essas variáveis que vão exatamente facilitar a pessoa a se colocar naquela situação para imaginar como lá na frente isso pode ser interessante, eu convido as pessoas a visitarem o site. É um simulador muito amigável no www.brasilprev.com.br www.brasilprev.com.br. Bem simples, não tem
nada de traço, ponto, underline, aquela coisa toda que normalmente tem. Brasilprev.com.br. Visita beleza. Que lá tem essas ferramentas que vão ajudar as pessoas a ver como isso funciona na prática. E você que está assistindo a gente, é o seguinte, depois quando a gente for postar as fotos e também o programa já na internet, a gente coloca também todos os telefones, site e forma de entrar em contato com a Brasilprev também, caso você tenha interesse. Vamos colocar o site lá também, para que as pessoas possam acessar e fazer essa simulação. Legal. Diz uma coisa, o cara, por exemplo, que nem a gente falou no início ali, né? Fez uma previdência com o intuito de, aos 55 anos, quando ele aposentar, ele falou, pô, eu quero montar um pequeno negócio para mim. O cara pode resgatar tudo de uma vez só? Como é que funciona isso? Ou depois o cara recebe só uma parcela mensal como complemento da aposentadoria? Como funciona? Então, como eu te falei no início, essa palavra flexibilidade é fundamental para você estruturar um negócio de longo prazo. A Previdência, ela é essencialmente uma boa solução de longo prazo. As vantagens, os benefícios da Previdência, eles são percebidos normalmente no longo prazo. Se você cria um produto engessado, dificilmente você conseguiria que as pessoas vissem sentido. O que eu estou notando aqui, pelo que você está falando, é que existe uma liberdade muito grande. Por exemplo, o cara entra lá no site, eu não sei que eu não entrei no site, eu vou entrar, mas eu não entrei. O cara entra no site, ele determina quanto ele quer contribuir todo mês, ele determina o tempo que ele quer. Perfeito. Então, tudo fica por conta do freguês. Isso, aí ele vai, obviamente, simular alguns cenários que podem se concretizar ou não, dependendo do retorno que os fundos gerarem ao longo do tempo. Ele pode fazer a simulação dentro de umas faixas de rentabilidade que são definidas. E, obviamente, que pode ter uma variação para cima ou para baixo em relação à simulação, mas eu acho que até é uma porque ferramenta. A inconstância financeira do país não permite que a gente seja taxativo, né, de dizer como a coisa vai estar semana que vem. E aí, respondendo a tua pergunta do resgate, o que acontece? A Previdência serve como esse instrumento de acumulação. Aí o que você pode fazer com o dinheiro que está lá? Normalmente, quando você chega na idade de saída, na idade que muitas vezes chama de aposentadoria, você tem a opção de se aposentar. Vocês têm um termo diferente legal, hein? Saída. É idade de saída, né? É melhor que aposentar, né? É legal, mais legal. Você pode usar isso aí como uma renda vitalícia, quer dizer que você vai receber pelo resto da vida. Você pode optar por rendas temporárias, você pode optar por umas rendas por uns prazos definidos, se assim for interessante para a tua estratégia, ou mesmo receber o dinheiro todo de uma vez. Não só como, se acontecer algum imprevisto durante essa trajetória de acumulação, o plano também prevê a possibilidade de resgate. Então, que legal. Obviamente que obviamente você tem algumas carências, dependendo do fundo, dependendo do plano, é bom que se consulte isso, mas também é possível, se acontecer algum imprevisto ou uma necessidade durante a trajetória, é prevista também a possibilidade do resgate. O ideal, claro, é que você consiga traçar o teu plano e ir até aquele final. E acompanhar inteiro, né? Exatamente, esse é o mundo ideal. Até porque, falando das características já da Previdência, ele é um instrumento cuja funcionalidade, ou seja, cuja eficiência de acumulação dele máxima acontece no longo prazo. As carteiras dos ativos que estão nos fundos geralmente são administradas para o longo prazo. Em geral, a tributação da Previdência ela é favorável também no longo prazo. Então, sempre que a cabeça da pessoa pensar em Previdência, ela não pode pensar num dinheiro que ela vai usar daqui a 6 meses. Tem que pensar a longo prazo. Pensar no longo prazo e ver que realmente lá você ter um planejamento financeiro vai tornar a sua vida mais equilibrada. Até porque as pessoas falam de qualidade de vida. Né? Qualidade de vida é consumir, é você gastar tudo que tem? Muitas vezes não. Muitas vezes você ter uma reserva financeira, você ter alguma coisa aonde recorrer, ou mesmo um projeto que você vai concretizar lá na frente, também agrega qualidade de vida para a gente. Também agrega uma sensação de bem-estar. Você saber que você está construindo alguma coisa, que você está realizando algum projeto no longo prazo. Então, acho que isso são conceitos bem interessantes para as pessoas pensarem a respeito, Carol. E como é que é feita a aplicação, a remuneração desse investimento? A Brasilprev, por exemplo, assim como todas, né, as empresas de previdência, eles trabalham no mercado financeiro, que isso dá um aporte para Então, eu vou voltar uma paginazinha antes para explicar o funcionamento como um todo e dar umas dicas de como a pessoa pode escolher a solução que for melhor para ela. Maravilha. O primeiro passo, acho que assim, na verdade, você tem 3 passos essenciais na hora de você fazer uma boa escolha do plano de previdência. O primeiro passo é você decidir o tipo de plano.
Basicamente, o mercado hoje, ele está dividido, o que a gente chama de mercado vivo de previdência complementar, está dividido em 2 produtos, que as siglas muitas vezes confundem, que é o PGBL e o VGBL, certo? O PGBL, que a sigla significa Plano Gerador de Benefício Livre, ele é um plano de previdência que a funcionalidade, que o público para esse plano PGBL, basicamente, é quem faz a declaração do imposto de renda no modelo completo. Tá. E por que esse plano é interessante para essas pessoas? Porque as contribuições que você faz no plano de previdência privada, desde que você também contribua para a previdência oficial ou para algum regime próprio, elas podem ser usadas como dedução da sua base de cálculo de imposto de renda. Pô, legal. Total? Até o limite de 12% da tua renda. Tá. Então, uma pessoa que tem uma renda de R$100 mil, exemplificando, ao ano, ela pode contribuir com o PGBL até 12 mil, que esses 12 mil vão ser usados como dedução na hora dela fazer a declaração de imposto de renda. Quer dizer que é uma pessoa, então, que teoricamente poderia fazer uma contribuição mensal de R$1.000. De R$1.000, por exemplo. Seria uma que ela usufruiria do benefício ou do a gente chama benefício, tecnicamente seria o diferimento, porque depois eu vou te explicar. Fiscal, até 12 mil por ano, R$1.000 por mês. Para quem não tem esse perfil específico da dedução e que faz a declaração no completo, simplificado. Quem faz a declaração no simplificado ou não vai usar por alguma razão, o instrumento adequado é o VGBL, que significa Vida Gerador Benefício Livre. Esse, ele não tem a possibilidade de você usar as contribuições que você faz no plano como dedução da base de cálculo do seu imposto de renda. Por isso que ele, para quem não declara o imposto de renda no completo, ele vai ser o produto mais adequado. Você podia me perguntar, pô, Guilherme, mas se um tem a possibilidade de deduzir e o outro não tem, esse que tem seria melhor. Tem uma diferença na hora de resgatar. Quando você vai usar, resgatar ou mesmo usar como forma de renda ou benefício, quando você vai usar esse recurso que está ali acumulado, o imposto de renda no PGBL vai incidir sobre todo o patrimônio que está acumulado, ou seja, o capital colocado mais os rendimentos. Já no VGBL, como você não teve a possibilidade de usar os aportes como dedução, na hora de você usar o dinheiro, o imposto de renda vai incidir somente sobre a fatia rendimentos. Então, a primeira decisão para a pessoa usar... Você tem vantagem de um lado e vantagem do outro, aí tem que pesar na hora mesmo. Pesar, fazer o caso a caso para ver qual o produto que funciona melhor. Então, a primeira decisão é essa, que tipo de plano é mais adequado. Depois, a segunda decisão importante é que tipo de tributação que eu vou escolher. Porque a previdência privada ela tem uma prerrogativa também do participante, do cliente, do usuário, ele escolher qual é o tipo de tributação que ele prefere no plano dele. E, basicamente, você tem 2 hoje no mercado, que é a chamada progressiva compensável, que é aquela tributação na Previdência que vai encarar os seus rendimentos tributáveis, e eu digo tributáveis que no PGBL é tudo, no VGBL é só o rendimento, numa forma parecida com a tributação progressiva do próprio imposto de renda, aquela da Receita Federal, sim, que vai da isenção até um teto de 27,5%. E tem uma outra alternativa, que é a tributação regressiva. Essa não tem a ver com o valor que você está recebendo. Essa alíquota, nesse caso, tem a ver com o tempo de acumulação. Vai reduzindo com o passar do tempo. Exatamente. Na regressiva, você começa com uma alíquota de 35%, a cada 2 anos ela reduz em 5% a alíquota, até chegar num nível de 10% de imposto de renda após 10 anos de acumulação. Se a gente olhar 10% de imposto de renda num produto de acumulação, é um atrativo bem interessante. Sim. É menos do que na realidade, a grande jogada é o pessoal fazer um contato com vocês têm os consultores que orientam a pessoa da melhor forma possível. Isso. A gente tem consultores especializados da Brasilprev, mas, na verdade, o nosso produto ele é comercializado, ele é apresentado nas agências do Banco do Brasil. Então, nas agências também, temos profissionais, gerentes super qualificados para conversar com o público sobre isso. Guilherme, nós temos 2 minutinhos, 3 minutinhos só, e eu tenho uma pergunta aqui que chegou do Raimundo Oliveira, de Santos. A gente já citou sobre isso, Raimundo, mas eu vou perguntar novamente aqui ao Guilherme. Qual a idade mínima para se começar a pagar a previdência privada? 0. Nasceu a criança, pode abrir uma previdência para ela? Pronto. É abrir previdência, criar previdência? Contratar uma previdência. Contratar. Maravilha, então é isso aí. Gostaria que você deixasse então, o Guilherme, os contatos de vocês, como é que o pessoal faz para entrar em contato? Já falou que é através do Banco do Brasil, o pessoal pode, em todas as agências, ter um contato com vocês. Mas se a pessoa quiser conversar com vocês... Então, a gente tem, eu acho que um convite bacana é a pessoa visitar esse site, www.brasilprev.com.br,
E lá você vai ter vários canais de comunicação, tem a central de atendimento que a gente pode conversar, tem o canal lá do próprio site e as agências do banco com os nossos consultores. Acho que é um canal muito interessante para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da Brasilprev, conhecerem um pouquinho mais da Previdência. Que é um negócio muito legal que eu, particularmente, sou sincero em dizer, eu não tinha essas informações todas. Pessoal, tivemos aqui com o Guilherme Rossi, superintendente comercial da Brasilprev, que trouxe todas essas informações para vocês aí. Deixou aqui o contato também, os contatos estarão nos nossos canais de comunicação já no final de semana. Vocês pensem aí e façam contato. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui com a gente. E sempre que tiver novidade, traz aqui para a gente poder passar para o nosso telespectador. Muito obrigado pela oportunidade, Carlão. Espero ter fornecido informações interessantes para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. E que isso vai ajudá-las aí num planejamento financeiro com muito êxito. Para a molecada nova que está assistindo a gente aí, já pensa nisso. Para os veiacos, já vai ter. Se o cara começar com 55 anos a pagar uma previdência, vai deixar quanto? 5 pau por mês? Vamos conversar lá no intervalo. Tá legal, então no intervalo a gente conversa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma água e eu vou trocar uma ideia com ele aqui para ver quanto é que eu tenho que bancar lá todo mês, tá bom? Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, Baixada em Foco. Até já.